Olá, queridos! Como está o seu dia? Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus, porque nós acreditamos em nosso coração que Jesus disse assim, lá em Mateus 6, o pão de cada dia dai-nos hoje. Ele estava falando do pão que alimenta o nosso corpo, o nosso físico. Mas nós podemos entender também que o pão nosso de cada dia está dentro da Palavra de Deus. Esse aqui é o nosso pão. E todo dia nós precisamos desse pão, todo dia nós precisamos nos alimentar, todo dia nós precisamos comer desse pão. E eu queria compartilhar um pedacinho do que eu me alimentei hoje, uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que está lá em Gênesis 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, eu não quero entrar no mérito do porquê que Deus pediu para que Abraão saísse da sua terra e do meio da sua parentela. Mas eu quero compartilhar com você sobre a obediência de Abraão. Abraão, ele obedeceu simplesmente a uma ordem que Deus emitiu para ele. Deus disse para ele: sai da sua terra. Abraão não questionou, Abraão não perguntou para onde, nem fazer o quê. Ele simplesmente obedeceu a ordem que o Senhor deu. E eu queria trazer isso para as nossas vidas hoje. Jesus, na palavra também, lá em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: eu sou o pastor de ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Queridos, o que o Senhor está nos chamando nesta manhã? A ouvir a voz, a ouvir os comandos, a ouvir o que Ele tem dito nesse tempo. Nós estamos em uma época pós-pandemia praticamente, porque os casos têm diminuído. Queridos, o que essa pandemia gerou no mundo? Muitas vezes gerou medo, gerou insegurança. Quem de nós não ficamos com medo ou não passamos por alguns momentos de aflições, pensando em algum ente querido nosso que poderia morrer, ou até nós também, de morrermos? Todos nós passamos por esse tempo. Mas, queridos, eu acredito que Deus permite que sobrevenha aflições sobre a terra, porque a Bíblia diz que no Salmo 46, diz assim que é no meio da tribulação que Deus se faz presente. Deus permite que aconteça algumas coisas, não que Ele tenha criado, mas Ele permite que aconteça algumas coisas sobre a terra, para que as pessoas se tornem para Ele, para que as pessoas confiem nele, para que as pessoas se aproximem dele. A voz do Senhor nesse tempo de obediência fique firme na fé inabaláveis. Queridos, quanto de nós nos esfriamos, quanto de nós nos afastamos de Deus, paramos de ouvir as ordens, paramos de ouvir os comandos, nós começamos a ouvir muitas vozes, nós começamos a ouvir todas as vozes, menos a voz que nós precisávamos ouvir, que é a voz do nosso Mestre, do nosso Senhor Deus. Queridos, Deus está nos chamando a um lugar de obediência. Nesse tempo, o Senhor está nos chamando a um posicionamento de buscar Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E a depender de Deus em todas as coisas. Queridos, o Senhor, Ele não nos vai confiar, Ele não vai nos confiar a ordem, sendo que nós nem obedecemos a ordem passada que Ele nos deu. Como o Senhor vai agir na nossa geração se nós não temos ouvido o que Ele tem dito? Ele tem nos chamado para a batalha de frente, Ele tem nos chamado à intercessão, Ele tem nos chamado a clamar por um avivamento, por uma mudança. Queridos, o Senhor não vai mover nada enquanto nós não começarmos a obedecer às ordens que já foram ditas a nosso respeito da sua vida. Às vezes o Senhor ministrou o seu coração para você ser um crente mais fiel, ser uma pessoa mais permanente na fé. Outras vezes o Senhor disse para você, vai pedir perdão, você errou. Outros comandos, o Senhor diz assim, libera perdão no seu coração.
Outros, o Senhor está falando assim, ó, cala a sua boca, é tempo de ficar calado. É tempo. Queridos, nós precisamos discernir os tempos, nós precisamos discernir as ordens, nós precisamos discernir o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Tem muitos que estão perdidos, que Deus tem falado, tem dado comandos, volta para o reino, volta para a minha presença, volte novamente a ouvir a minha voz, volte a cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos que eu já te ordenei. Mas os nossos corações estão endurecidos demais, nós estamos perdidos nas paixões mundanas demais, nós estamos perdidos nos vícios demais. Querido, o chamado de Deus para nós é a obedecer. O chamado de Jesus para esse tempo, 2020, é a obediência. E qual é a tua situação hoje? O que você tem vivido hoje? Lá em 1 Coríntios 14, 10, diz assim que no mundo existem muitas vozes. O contexto ali do texto fala a respeito que o dom de profecia é superior ao dom de língua. Mas trazendo para esse contexto que nós estamos falando aqui, no mundo existem muitas vozes. Qual é a voz que você tem obedecido nesse tempo? O Senhor tem te chamado a obedecer a voz dele. Se você é ovelha dele, se você está longe dele, ele está te chamando de volta. Se você é ovelha dele, que está dentro da igreja, ele está chamando você para obedecer a ordem que ele já deu, para que ele te dê mais ordens para que você obedeça. Porque o Senhor vai confiar a você segredos, para que Deus vai confiar a você ordens, se você não obedece. Então, como Abraão foi obediente e como as ovelhas devem ser obedientes ao seu pastor, assim o Senhor está chamando você à obediência. Queridos, eu lembro uma época da minha vida em que o Senhor ministrou meu coração quanto a ministério. Ele usou uma figura muito interessante. Ele me mostrou que eu estava segurando uma caixa de presente. E essa caixa de presente, ela tinha um embrulho azul clarinho e tinha umas fitas, e essas fitas eram azuis bem escuras. E aquilo estava nas minhas mãos. Ele era de tamanho médio, esse presente, e eu dizia assim, esse aqui é os meus sonhos, esse aqui é os meus projetos, isso aqui é o que eu quero para a minha vida. E Jesus chegava para mim e falava assim, me dê os teus sonhos, me dê os teus projetos. E eu dizia para o Senhor, não, eu não vou obedecer a essa ordem, eu não vou te dar os meus sonhos e eu não vou te dar os meus projetos. E eu fiquei nessa guerra com o Senhor por muito tempo. Querido, se nós não obedecermos, nós vamos estar em guerra por muito tempo. Às vezes nós culpamos as pessoas por nós não estarmos bem. E às vezes nós não estamos bem é porque nós não temos obedecido as ordens que o Senhor nos dá. Mas, queridos, naquele ambiente em que o Senhor estava ministrando o meu coração, ao observar o meu presente que eu tinha na minha mão, eu vi uma coisa. O Senhor estava com a mão dele para trás. E quando eu olhei na mão de trás do Senhor, ele tinha um embrulho com a mesma cor do presente, com a mesma cor da fita. E ele me disse assim, me dá o seu, que é pequeno, e toma o meu, que é muito maior. Queridos, a caixa que ele tinha na mão era imensa. Era muito maior do que aquela que eu tinha. O que eu entendi daquele momento em diante? As ordens do Senhor, aquilo que o Senhor pede para nós, é superior àquilo que nós estamos apegados. Vale a pena abrir mão de coisas que o Senhor te pede para você abraçar o que Ele tem para você. E eu fiz isso, queridos, eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos, para sonhar os projetos dele, os sonhos dele e fazer a vontade dele. Eu disse para o Senhor, conte comigo.
aquilo que o Senhor me der a ordem, eu vou obedecer. Queridos, é sacrifício, é você abrir mão sem saber se o que vai acontecer. Porque Abraão, ele não sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente obedeceu. E queridos, ler na Bíblia que Abraão fez isso é uma coisa. Agora, essa palavra servir para o seu coração que está em casa, hoje, no dia de hoje, numa terça-feira, a gente acha impossível. Mas o Senhor tem nos chamado a esse lugar de obediência e de ouvir a voz dele. Amém? Vamos orar para que essa palavra se torne um rema na sua vida? Querido Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por essa palavra. O Senhor já tem nos dado ordens, o Senhor já tem nos chamado. Ajuda-nos a obedecer, Senhor. Aquele que está longe, que o Senhor traga de volta. Aquele que está perto, que o Senhor possa ministrar para que ele possa ser obediente e que todos os comandos que o Senhor nos der, que possamos ser como Abraão, Senhor, que não discutiu e não perguntou, simplesmente obedeceu. E que possamos ser aquelas ovelhas, como Jesus diz, que conhece a voz do Mestre, que conhece a voz do seu pastor. Senhor, nós te pedimos como ovelhas do Senhor, que possamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a tua voz. No mundo existem muitas vozes, mas nós decidimos ouvir a voz do Senhor. Te rendemos graças em